Vamos voltar agora, então, para o Coritiba, com relação a um assunto delicado, que a gente vê que a cada momento surgem novos desdobramentos, e vou passar a bola para o Mafuz, que está quentíssimo aí no assunto, escreveu uma coluna para um 2 Esportes hoje ainda na gravação do programa, estamos gravando na quinta-feira, hoje é dia, alguém lembra que dia é hoje? No mês? 15. Hoje 15. 15 então, de junho. De junho. Então, se 2 dias depois de Santo Antônio. Então, se você assistiu o nosso programa em outro momento, então estamos gravando dia 15 de junho, tem coluna do Mafuz falando sobre o caso Aleph Manga no Curitiba, jogador aqui a gente pode considerar o mais importante do Curitiba. Houve desdobramentos e o Ministério Público de Goiânia apontou ali indícios, fortes indícios, de que Aleph Manga recebeu, de fato, para tomar um cartão amarelo, né? Valores ali são, se eu não me engano, R$45 mil. Isso, R$45 mil. E então a coisa mudou de figura, né? Inicialmente, o jogador foi afastado, aí ainda não haviam elementos assim muito consistentes, mas acredito que agora há elementos consistentes, né, Mafuz? Extrato do banco. Tem lá 45 mil e depositado pelo chefe da quadrilha. Como é que vai explicar? Eu meio que desconfiei quando ele através do advogado, pregava inocência. Mas ele fez de uma forma tão contundente, eu particularmente cheguei a acreditar. Mas aí ele vai prestar esclarecimento para o Ministério Público de Goiânia, de Goiás, e fica em silêncio. Fica em silêncio. Ele não quis se auto-incriminar. Né? O silêncio é usado, e aí tornou-se o que o Juliano Breda, o jurista de Curitiba, sempre destaca, o silêncio, tornou-se um silêncio eloquente. Esse Juliano Breda, esse jurista, ele estudou muito direito criminal alemão. Frankfurt. E o silêncio eloquente... Temos dois advogados na mesa aqui. O silêncio eloquente é aquele que vem em razão de outras provas que contraria o direito, o exercício do direito em ficar quieto, para não se autoincriminar. E aí agora aparecem esses depósitos provando de que efetivamente ele teve uma relação com a máfia. O que eu concluí? Dentro do direito esportivo, que embora se tenha natureza criminal, não é o direito criminal comum. Ele teve uma conduta de má-fé quando aceitou a proposta, má-fé quando executou a proposta ao levar o cartão amarelo, e má-fé quando ele, durante todo esse período, ele pregou inocência, induziu o Curitiba, induziu parte da imprensa. Eu, inclusive, no último programa, lamentei que tivesse sido exposto sem ter a prova, e induziu a própria torcida do Curitiba. Ele se fez de vítima, foi tratado como vítima. Eu entendo esta conduta gravíssima. Dos casos desta operação, é um dos mais graves. O Aleph Manga, diante disso, para não ser eliminado do futebol, vai ter que ter uma defesa muito boa. Agora, só que nós vamos transformar o Aleph Manga, de repente, né? No grande bandido. E os apostadores, os corruptores? Mas estão sendo presos. Estão sendo presos já? Porque eu não tenho acompanhado muito esse Agora noticiário. veja só. Agora, só o seguinte ainda em relação ao Aleph Manga, é o seguinte... Ele, por ser uma figura pública, porque o jogador de futebol, nós somos públicos, imagina o jogador de futebol. Sim. Ele não tem mais condição de encarar a torcida. Carneiro, não. Deixa eu fazer uma parte agora, só para terminar sobre isso, por favor. Agora adotou-se a delação premiada no futebol. Sim. Né? Ele foi entregue por um outro. Que era zagueiro Diego do Curitiba. Porfírio. Diego Porfírio. O lateral esquerdo. Isso. É boliviano? Não, é brasileiro. Porfírio da Paz? Diz que a delação do Brian Garcia
que ele jogou no Atlético, diz que é assim, fulminante. Bom, vamos aguardar. Eu ia perguntar para você, Carneiro, porque, claro, a torcida do Curitiba está numa situação, diria até que dramática, porque se vê nessa a perspectiva de um eventual rebaixamento, e aí o seu principal jogador envolvido em toda essa questão. Então, alguns até preferem ser mais cautelosos e imaginar que não, peraí, deixa a coisa caminhar, se eventualmente o Aleph Manga for condenado e tal, enquanto isso ele joga. Como é que se lida com essa questão? Não tem, Como é que não tem. funciona Aí não tem meio isso? termo. Não tem meio. Não tem meio termo. Se, vamos supor, dentro dessa sua condição de focalizar a questão do Aleph Manga, então tá bom, ele vai jogar contra o Internacional, por hipótese. Sim. Aí começa o jogo, ele faz um gol, a torcida vibra. Ali, 5 minutos depois, ele ganha um cartão amarelo. Acabou tudo. Como é que é? Entendeu? São 1000 indagações que vão surgir. E essa é a questão. Porque existe a questão ética, moral, esportiva, acima da paixão. Sim. Entendeu? As coisas são diferentes. E acima do aspecto jurídico, inclusive. E também não pode liquidar o sujeito, no caso aí o profissional, porque se ele não for suspenso pela FIFA, ele pode até sair do país e jogar Como é o na caso Arábia do da vida. jogador do Santos. Exatamente. O zagueiro. Bauerman. Bauerman. Porque não pode, ele é jovem, é relativamente jovem. 28 anos. Então, pode Agora, jogar. Carneiro, eu gostaria de saber o seguinte: o que leva o Aleph Manga? Ele é um andarilho do futebol. Ele rodou no futebol, tanto que explodiu aos 28 anos, ganhando um salário razoável. 150 mil por mês. Quer dizer, com o Grêmio Porto Alegrense interessado nele. Palmeiras quis, né? Palmeiras. O que leva um jogador correr o risco de pôr 45 mil no picadinho ainda? Picadinho. Tem um depósito de R$40 na conta dele. O que leva o jogador a tomar essa atitude? Houve um jogador que até alegou que nem sabia que não era lícito ou era legal participar Aí é a desse questão tipo de coisa, formação, né? E o Brasil é um país deformado, moral e eticamente. E estão aí os políticos, né? Que são os grandes maus exemplos. Né? Pega os últimos governos, né? Vejo, enfim, tudo que aconteceu no país nos últimos anos. É uma coisa assustadora. Está acontecendo, né? E não termina nunca. Né? Então é uma coisa muito triste. O DNA brasileiro está sendo colocado em revisão. Estamos falando de Brasil e de brasileiro, vamos falar então Não, de mas o Carneiro seleção. tem razão, querem tirar a ministra da Saúde, que é uma coisa, um achado para o Brasil, para acertar com o presidente da Câmara. Sim, mas querem tirar o presidente do Banco Central, que é um dos mais competentes do mundo, o Campos Neto. Sim. Neto do Roberto Campos. Eles querem porque querem. Então, olha, meu amigo, o Aleph Manga é mais um personagem menor nesse contexto enorme de um país que está em busca, né, da sua identidade ética e moral há muitos anos. Eu diria uns 200 anos, sabe?